Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, né? Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Canserve. Canserve, que é parceira Gold da Autodesk. Eu me chamo Márcio Benedetti, sou técnico especialista de suporte técnico e nesse webinar eu irei apresentar a vocês as atualizações que o Power Mill sofreu nos últimos 5 anos. Nesse webinar, né, nós vamos falar dessas atualizações e as novidades, em 3 eixos somente, tá bom? Nós vamos abordar os tópicos aqui, a diminuição do tempo de cálculo, as novidades que tiveram no software e as melhorias no algoritmo. Eu peço a todos vocês, né, que caso tenham alguma dúvida no decorrer da apresentação, vocês enviem elas através da opção QA disponível aí na janela da apresentação, tá bom? Que posteriormente elas serão respondidas pela nossa equipe. Bom, primeiramente eu irei mostrar, em poucos slides aqui, as melhorias que nós tivemos relacionadas ao tempo e depois eu irei mostrar, né, as novidades e melhorias no próprio Power Mill, tá? Então, dando início aqui, desde a versão 2020, a Autodesk ela já vem trabalhando muito para melhorar a qualidade das estratégias e diminuir também o tempo de cálculo, tá? Percursos como acabamento raster, acabamento de cantos, 3D offset, Z constante, desbaste e inclinado e raso, se beneficiaram dessas melhorias, e não só eles, mas também simulação ficou mais rápida e verificação de percurso também. Só para vocês terem uma ideia aqui, em testes feitos, né, em peças aqui com tamanho razoavelmente grande, né, eu tenho 1.100 por 500, nós tivemos aqui ganhos expressivos aqui, no cálculo dessas estratégias, né, entre o Power Mill 2019 e o Power Mill 2020, chegando aqui a tempos como, por exemplo, acabamento raster, 67% na diminuição do tempo, 32% aqui numa simulação, 33 num Z constante. Numa outra peça aqui, de tamanho similar também, nós podemos ver cálculos aqui, né, tanto com fronteira e sem fronteira, onde também tivemos ganhos aí bem expressivos, na faixa de 32%, 38%. Bom, aqui foi um teste realizado pela Autodesk, com as versões, né, 2019 e 2020, analisando essas 4 estratégias aqui, em 3 configurações diferentes de processadores, Foram utilizados um Core i7 de 2.7 GHz de frequência, um outro i7 com uma frequência de 3.6 e um Xeon, biprocessado. Por mais, né, que o Xeon não seja recomendado, a Autodesk ela colocou esse processador no teste também, porque, né, clientes ao redor do mundo utilizam essa tecnologia. Bom, no resultado desse teste, nós podemos ver aqui primeiro, que a versão 2020, com relação a tempo de cálculo, ela foi bem superior à versão 2019. Nós podemos ver aqui, ó, eu tenho aqui nesse verde mais claro aqui, né, o meu 2019, e nesse outro aqui, a versão 2020. Então, os 3 processadores tiveram ganhos expressivos com relação a tempo de cálculo entre as versões. E nós podemos notar aqui também um outro ponto, que é o tempo de cálculo de cada processador, Nós podemos ver aqui que o processador, o i7, com uma frequência maior, teve um resultado melhor em comparação aos outros processadores. Então, sempre quando vocês forem comprar um processador, né, um computador com processador, dê preferência ao Core i7, com uma frequência de 3.6 não, né, com uma frequência sempre maior, para você ter aí um desempenho melhor no cálculo das suas operações. Um outro ponto também que eu quero mostrar aqui para vocês é o uso, de múltiplos núcleos no cálculo das entradas, saídas e ligações. Até a versão 2019, isso era feita com apenas um núcleo, e a partir da 2020, todos os núcleos já são usados para fazer esse cálculo. Isso daqui eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Eu vou abrir aqui minha versão 2021, nem vou colocar 2020, já vou pôr a 2021.
Vou abrir aqui a minha versão 2019. Então, eu tenho do meu lado esquerdo a minha versão 2019, do meu lado direito a versão 2021. Vocês podem ver aqui que eu tenho um acabamento aqui inclinado e raso, tá? Minhas ligações estão todas no alto, e eu vou fazer a edição delas agora. Eu vou configurar primeiro aqui a versão 2019. Vou colocar uma entrada em arco normal à superfície, ângulo de 90, com raio de 5. Copiar para a saída. E aqui nas ligações eu vou mudar de seguro para rasante. A mesma coisa eu vou fazer aqui na minha 2021. 90 graus. Raio de 5, copiar para a saída. E as ligações também no rasante. Tá? Eu vou aplicar primeiro na minha 2019 e depois aplicar na 2021. E vocês vão ver a diferença de tempo, tá? De cálculo. Tá vendo que só agora eu apliquei aqui na minha 2021. E mesmo eu clicando depois, eu já terminei o cálculo aqui na versão 2021, enquanto a 2019 ainda está calculando. Como vocês podem ver, o tempo, né, é bem expressivo, essa diminuição do tempo. Tá? Bom, ela terminou agora, tem os dois resultados aqui iguais. Eu vou apenas fechar essas duas janelas. Então, como vocês podem ver aí, nós temos um ganho aí mais ou menos de 59%, 60%, tá? Nesse cálculo, tá? Então, isso daí permite, né, nós, usuários, explorar outras configurações de uma maneira mais rápida. Entrando aqui agora na versão 2021, tá? Nós podemos ver também que a Autodesk está baixando ainda mais o tempo das estratégias, tá? E não só delas, né, como nós podemos ver aqui, do desbaste, redesbaste, acabamentos, né, 3D offset, Z constante, inclinado e raso, mas também está em outros itens, como cálculo de fronteira, a opção para abrir projeto agora também está mais rápida, fillet de cantos, que é uma opção nova que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, e nos check, tá? Tanto de colisão quanto de evasão. Aqui para vocês verem, tá? É só um gráfico mostrando essa diminuição de tempo entre a 2020 da 2021 para 2020, sendo que a 2020 já teve um ganho expressivo com relação a 2019. Podemos ver aqui ganhos bem expressivos. Aqui é um teste executado, né, numa peça aeroespacial. Podemos ver aqui numa verificação de desbaste, ganhos aí de 41% na redução do cálculo, tá? 19% numa evasão de colisão automática. Tá? Temos um molde aqui, ó, de praticamente 1000 milímetros por 500, né? Nós temos uma diferença aí no cálculo do acabamento inclinado e raso de 12%, isso com fillet de canto ligado. E aqui um outro molde, também onde podemos ver aqui, ó, ganhos, né, expressivos aí na faixa de 34% num redesbaste usando uma fronteira. Bom, essas eram algumas informações, tá, que nós gostaríamos de mostrar para vocês com relação ao tempo de cálculo. Agora eu vou mostrar, tá, as novidades, as melhorias, utilizando o próprio PowerMill. Bom, aqui, né, a princípio nós já conseguimos ver que tivemos uma grande mudança com relação à interface gráfica do software, tá? Agora o PowerMill utiliza a interface Ribbon, que é utilizada aí por todos os produtos da Autodesk. Tá? E por que ela utiliza essa interface? Né? Ela utiliza porque a interface Ribbon ela é de fácil utilização, tá? Onde todas as funções, né, as ferramentas, elas ficam separadas aqui por guias. Tá? Então fica fácil você encontrar elas. Então tem uma guia própria para percurso, uma própria para ferramenta, outra para padrão, e assim por diante, tá? Facilitando aí, né, nós encontrarmos essas ferramentas. Uma outra mudança também que teve foi com relação à importação de arquivos, tá? O PowerMill hoje ele possui 3 versões, a Standard, a Premium e a Ultimate, e sendo que desde a versão Standard, que é a versão de entrada, nós podemos importar os arquivos nativos dos principais softwares aí disponíveis no mercado, tá?
Então, já está disponível desde a versão de entrada do Power Mill. Isso, antigamente, era feito, né? Precisava ter um outro produto que chamava Exchange. No passado, você tinha que adquirir ou um importador, ou, se não, o produto todo. Isso agora não é mais necessário. Dando início aqui, agora, às novidades com relação às estratégias, eu vou abrir aqui primeiro o nosso projeto. Nesse projeto aqui, eu vou mostrar para vocês algumas melhorias que houveram na estratégia Vortex, desde que ela foi criada, tá? A estratégia Vortex é uma estratégia usada para alta remoção de material, tá? Como ferramenta de metal duro. Uma das novidades, tá? Uma das melhorias que já foi feita aí no passado, foi com relação à ferramenta sempre entrar por fora em áreas abertas e planas, tá? Evitando, assim, um movimento helicoidal como há nessa área fechada. Diminuindo, assim, o tempo de máquina também e o desgaste da ferramenta. Outras novidades eu vou mostrar para vocês aqui, direto na configuração da estratégia, da operação, e já calculando ela também. Uma nova opção que adicionaram aqui ao Vortex, tá? Foi com estilo de cálculo. Anteriormente era feito apenas através do modelo, e agora ela olha para o material. Depois que eu calcular, eu vou mostrar para vocês o resultado, tá? Entre um estilo e outro. Uma outra opção também que acrescentaram aqui foi o aumento do avanço em movimentos não cortantes. Quando estou fazendo aqui um movimento, né, trocoidal, por mim eu estou fazendo um movimento trocoidal, para cortar esse material, na volta do movimento, como eu não tenho corte, eu poderia aumentar esse avanço, né, até para ter um tempo menor de máquina. Então, nós conseguimos isso habilitando essa opção. E a outra também é a aproximação aqui da estratégia, ao invés de ser com uma rampa helicoidal como essa, eu posso fazer ela através de furação. Então, eu tenho duas opções. Ou eu posso entrar em áreas fechadas, tá? Com uma rampa helicoidal ou furação. Basta apenas eu digitar aqui, tá? O diâmetro do furo que eu quero fazer, né? Esse furo aqui, tá bom? Então, basta eu digitar aqui o diâmetro. Já vou calcular a estratégia para vocês verem. O Formil já tá terminando o cálculo. Bom, agora aqui nós podemos ver as diferenças, tá? Vou fechar aqui o formulário. Bom, aqui a primeira está com relação à entrada. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma entrada foram criadas figuras de furo, que depois eu posso entrar no meu seletor de estratégia e fazer uma furação adequada já nessa posição, pois a figura já foi criada para mim, tá? Diferente aqui da opção do helicoidal. Eu vou habilitar aqui para vocês verem as ligações. Vou simular daqui. E agora pode ver que a ferramenta ela entra direto nesse furo, tá? Para começar a fazer os movimentos trocoidais. Uma outra opção também, tá? É a diferença que nós temos aqui com relação ao estilo da estratégia anterior, né? Como era anteriormente, pelo modelo, tá? Como vocês podem ver aqui, eu tinha movimentos trocoidais eficientes, porém mais fechados, tá? Exigindo um pouco mais de movimento da máquina. Aqui, na nova opção de material, vocês podem ver que os movimentos são mais suaves, ok? E uma outra opção também, que foi aquele aumento do avanço em áreas não cortantes. Eu vou ligar aqui as opções de avanço, aqui nós podemos ver, né? Os avanços que foram determinados nos parâmetros da estratégia, tá em azul, e quando ele não está cortando, a ferramenta aumenta, né? A velocidade, nós temos um avanço maior aí nessas áreas não cortantes. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui na estatística desse percurso, tá?
17 subidas com 15 minutos, contra 98 subidas e 21 minutos. Está entre a estratégia anterior, né, o estilo anterior, e o novo estilo. Bom, partindo agora para a nossa próxima melhoria, vou abrir um outro projeto. E nesse projeto eu vou mostrar para vocês uma estratégia nova que foi criada no PowerMill, que é a usinagem de nervuras, tá? Antigamente, quando tínhamos que usinar geometrias, né? Como esta aqui, qual era a solução, tá? Ou criar um padrão no centro de cada uma dessas nervuras, tá? E utilizar uma ferramenta com o perfil, tá? Dessa minha nervura, desse meu canal. Ou também, tá? Nós poderíamos criar aí uma fronteira nessa área e executar um Z constante. Só que aí o Z constante, tá? Criaria aí, pode criar para a gente, dependendo da geometria deste modelo, como esse daqui, por exemplo, onde eu tenho um raio aqui, né? Pode criar muitas subidas pelo Z constante, cortar aí, tá? Em camadas. Então, para evitar esse tipo de situação, a Autodesk criou a estratégia de nervura. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou entrar aqui no formulário, selecionar a estratégia. Deixa eu só desligar aqui a fronteira. A configuração da estratégia é bem simples, tá? Eu já posso ter um padrão criado anteriormente, ou eu posso criar ele aqui na hora. Eu vou selecionar, eu vou criar esse padrão agora. Basta eu colocar o meu padrão, tá? Não precisa ser no centro, mas ele tem que estar aqui dentro do canal, tá? Entre as duas paredes dessa minha nervura. Vou criar um aqui. Vou criar um outro nesta parte. Feito isso, eu posso continuar aqui pelo assistente. E agora eu vou selecionar as superfícies, tá? Desta nervura, tá? Destes canais. Eu posso selecionar através de um nível, modelo ou cor, tá? Ou se não, posso também manualmente ou selecionar a opção aqui, selecionar automaticamente. PowerMill selecionou, então, aqui essas superfícies do meu canal. E agora basta eu escolher, tá, o estilo que eu quero para esse tipo de usinagem. Eu tenho aqui uma linha apenas central, tenho aqui ele fazendo as paredes ou os dois, centro e paredes. Tá? E posso aplicar aqui, se eu quero mesclar esses offsets, se eu quero apenas offset da minha aresta de baixo, dessa minha parede, subindo, ou apenas fazer o chão, ou executando até uma estratégia de Z constante. Eu já tenho calculado aqui essas minhas estratégias. Eu vou entrar em uma delas aqui. E aqui vocês podem ver o resultado. Eu vou só esconder essa superfície, vou ocultar ela. Então, aqui eu tenho, ó, uma linha de centro, tá? Executada aqui com offset para cima. Então, ele pega essa aresta dessa superfície aqui, essa aresta inferior, tá? E faz offsets para cima. Eu tenho a opção aqui de mesclar, onde ele mescla essas duas arestas, tanto a superior quanto a inferior. E eu também tenho aqui a opção de Z constante. Isso aqui como linha única de centro, mas eu também posso fazer isso com as opções parede. Okay? Fazendo com que a ferramenta aqui, tá, usine, tá, essas minhas duas paredes. Só para vocês terem uma ideia com relação a tempo, deixa eu voltar aqui a visualização da minha superfície. Eu vou entrar aqui nesse meu Z constante. Essa estratégia, tá? As estatísticas dela mostram aqui, ó, 27 horas de tempo de execução em máquina e ela tem 13.500 subidas, tá? Por conta do perfil deste modelo.
Se nós fizermos isso através da nervura, nós teremos aqui, ó. Visualmente, você já vê a qualidade da usinagem, né? E a quantidade de subidas também que ela tem. Clicando em estatísticas, nós temos aqui uma diminuição de tempo para 15 horas e apenas 69 subidas. Pode ver que o tempo, tá, é bem significativo, é muito grande. Tá? E a qualidade da estratégia, como vocês podem ver, tá, perfeita. O passo dessa estratégia aqui foi de 2 centésimos. Tá? Então, se eu mostrar para vocês aqui o passo, eu tenho apenas 2 centésimos de passo, tá, vertical. Então, essa foi mais uma estratégia, né, adicionada aí ao Power Mill nesses últimos 5 anos. Bom, indo para nossa próxima melhoria, eu quero mostrar para vocês aqui uma melhoria que teve com relação ao algoritmo, tá, do cálculo das estratégias de desbaste. Como vocês podem ver aqui, tem um percurso, ele tem diversas subidas. Se eu analisar ele, mostrando as alturas aqui em Z, eu posso ver, tá, que cada nível desse, cada altura dessa está dividido em 3 segmentos. Tá? Então, eu tenho aqui, para cada altura, 3 segmentos. Com a mudança do algoritmo agora, nós podemos ver aqui que aquelas subidas excessivas já não existem mais. Tá? Então, cada nível Z desse daqui, ele possui apenas um movimento, tá? Então, tenho tudo isso em um movimento. Então, essa também é uma melhoria, tá? Que geralmente a gente não percebe tanto, né? E é extremamente significativa aí para o tempo de execução, tá? Da usinagem em máquina. Partindo aqui para a nossa próxima. Eu vou mostrar uma opção para vocês, tá? Que é a opção de espelhar projeto. Quando nós vamos espelhar, tá, uma estratégia, principalmente as estratégias de desbaste, geralmente ela não muda, né? Ela muda a direção de corte. Então, tem um concordante, ele fica discordante, e isso, claro, atrapalha muito a gente. Para suprir essa necessidade, para melhorar isso daí, tá? Foi criada, então, essa opção de espelhar projeto, onde não somente uma estratégia ela é espelhada, mas como todo o meu projeto. Tá? Então, todos os itens que eu utilizei para o cálculo das estratégias serão também espelhados. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Bom, a configuração é bem simples, tá? Eu posso escolher o plano de espelhamento. Eu posso utilizar outras opções aqui que eu tenho também, tá? Para espelhar, até criar uma linha num determinado ponto aqui, utilizando o meu modelo, uma curva, ok? Eu posso mudar o plano aqui também para arbitrário, por exemplo, tá? Estou colocando aqui a 45 graus, posso colocar num outro sentido, tá? Ou através dessa opção, através já de um plano selecionado. Eu vou colocar aqui e vou colocar uma distância aqui também desse espelhamento. Vocês podem ver, eu tenho aqui, ó, o meu plano global do Power Mill. Eu vou pedir agora para transformar. Como vocês podem ver, tá? Ele não só espelha a estratégia, mas ele espelhou o meu modelo, ele descalculou, tá? Todas as minhas estratégias de desbaste e está calculando novamente com as novas fronteiras, com o modelo no lugar correto, tá? Com todos os planos de trabalho espelhados também, todas as fronteiras, todos os padrões. Tá? Então, tudo que foi utilizado no projeto será espelhado também. É claro que na hora do espelhamento, vocês podem salvar, né? Eu tenho a peça direita, vocês podem salvar a peça esquerda, salva o projeto com outro nome e faz o espelhamento. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tinha, inclusive, operações aqui em 5 eixos posicional, tá? O nosso 3+2. Tá? Até essa opção, ela espelha de forma correta. Tá? Então, essa é mais uma das opções aqui que foram acrescentadas no decorrer desses anos no Power Mill. Eu vou encerrar esse projeto. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, tá, algumas curvas que foram acrescentadas no nosso padrão, tá, na criação de padrão.
Eu vou entrar aqui, então, na minha guia padrão, vou criar um padrão e entrar no editor de curva. No meu editor de curva aqui eu tenho, agora, criação de elipse, onde eu posso alterar o tamanho dela, tanto de forma dinâmica, tá? Quanto também através do formulário. Eu tenho aqui também opções para criação de espiral, da mesma forma, tá? Alterar dinamicamente, ou através aqui do formulário. E tem a opção também de hélice. Então, criei uma hélice. Aqui eu posso travar, né? Eu posso travar aqui a altura dela, eu posso mudar o passo. Tá? Eu vou, enquanto está travada a minha altura, então ela nunca vai, ela não vai alterar. Vou voltar o meu passo aqui a 10. Número de voltas, eu posso colocar base fechada, como também topo fechado. Tá? Então, essa opção que é boa até para nós fazermos aí até uma rosca. Né? Dá para fazer utilizando essa criação de padrão de hélice. Vou aceitar aqui. E também agora é possível, tá? Para fazer gravações, nós utilizarmos aqui a criação de texto dentro da própria opção de padrão. Eu não preciso importar ele de outro local. Eu vou entrar aqui no texto horizontal. Já selecionei uma fonte aqui de curva única, tá? Posso colocar aqui a altura dessa minha letra, dessa minha fonte. Vou escrever aqui, conserve. Eu tenho opções, tá? Para espelhar diversos lados, para aumentar aqui o tamanho, né? A distância entre cada letra, tanto na horizontal quanto na vertical. Tem opções de texto aqui na criação vertical também. Ok? E também tem a opção aqui de criação de texto, tanto seguindo uma curva, quanto seguindo um círculo. Eu vou colocar aqui seguindo uma curva. Vou selecionar esta curva aqui. Posso regular aqui a abrangência de onde meu texto vai ficar e digitar. Ok? Você pode ver que de maneira bem fácil, tá? Nós conseguimos aí criar, né, textos até em curvas, tá? Eu posso mudar esse texto aqui para ficar por cima da linha, tá? No meio da linha ou até abaixo da linha. Uma outra opção também aqui, tá, que foi acrescentada para nos auxiliar, tanto na organização quanto na pesquisa de ferramenta. Eu vou entrar aqui na minha base de dados de ferramenta e foram adicionadas mais duas opções, tá? Que são etiquetas e conexões, que vão nos auxiliar aí, tá? Tanto na organização das nossas ferramentas, quanto também para a gente fazer uma pesquisa mais avançada, tá? Para criar a etiqueta é bem simples, basta eu entrar aqui nas opções, clicar em etiquetas, adicionar uma etiqueta. Vou colocar aqui suporte. Tenho uma etiqueta criada. Caso eu queira deletar, né, apagar, basta eu selecionar e apagar, e a mesma coisa em conexões, da mesma forma. Como vocês podem ver aqui, eu tenho 48 ferramentas aqui nessa base. Eu vou utilizar a pesquisa através de etiquetas. Eu posso selecionar uma ou mais. Vou aplicar, vou pesquisar. Bom, minhas 48 ferramentas foram reduzidas para 33, e é claro que eu posso mesclar essa pesquisa também com outros parâmetros aqui, tá bom? Eu vou selecionar uma dessas ferramentas, vou criar. Tenho minha ferramenta aqui. Vou entrar em configurações, no meu suporte, e vou apagar a montagem do meu suporte. Vou entrar aqui na minha base de suporte. Como vocês podem ver aqui também, eu tenho 48 suportes diferentes. Eu vou mudar a conexão aqui, que foi aquelas que foram acrescentadas lá dentro da base de dados. Eu vou colocar uma conexão nova e vou pedir, tá, para minha pesquisa corresponder a esse item. Vou pesquisar, e de 48 foram
né, diminuídas aí para 3 suportes só. Vou selecionar o suporte que eu desejo e aplicar. Então, vocês podem ver que isso é muito útil aí, né, para a gente no dia a dia, para quem tem uma quantidade grande aí desses itens, tá bom? Vou fechar aqui. E para você incluir uma etiqueta, uma conexão, uma ferramenta é bem simples. Basta você entrar na base de dados, né, primeiramente criar o item aqui, selecionar as ferramentas onde você quer aplicar essas etiquetas ou conexões, entrar aqui no editar e selecionar o que deseja. Tá? Tanto para conexão, quanto para as etiquetas. Tá? Basta adicionar uma ou mais. Bom, partindo aqui para a nossa novidade, né? Eu vou entrar aqui no próximo projeto. Aqui vou mostrar para vocês duas opções que foram acrescentadas na estratégia de 3D Offset. Tá? Então, foram acrescentadas aqui, nesses últimos 5 anos. A opção deixa eu até fazer uma cópia dele, uma opção da direção do offset, tá? Que eu posso fazer de fora para dentro ou de dentro para fora, e também uma outra opção que é chamada de linha de centro, tá? Aonde eu consigo aqui diminuir as cristas que ficam, tá? No fechamento destes offsets. Eu vou calcular a estratégia com a opção linha de centro ligada. E aqui nós podemos ver, tá aqui no fechamento do offset, para diminuir, né? Essas cristas eu tenho aqui, tá? Uma linha passando, né? Um caminho de ferramenta passando, tá? Nesses pontos justamente para diminuir essas cristas, o que nós não temos aqui, tá? Anteriormente. Partindo aqui para a nossa próxima melhoria. Vou mostrar uma opção para vocês, tá? Que é o cheque de colisão interativa, tá? Com essa opção, o que eu posso fazer? Posso tomar decisões mais adequadas para corrigir aí áreas onde foram encontradas colisões no Power Mill. Essa estratégia aqui, ela já é uma estratégia que foi calculada, tá? Com o cheque de colisão ativado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou reciclar a estratégia. E aqui eu já tenho, no cálculo dessa estratégia, o meu cheque de colisão ativado. Por padrão, essa opção ela vem desligada, tá? Ela não vem ativa, ela vem desligada. Então, foi ativado e o Power Mill fez o quê? Ele, na hora do cálculo, ele viu onde haveria colisão, de acordo com a minha folga de haste e suporte, e já cortou o percurso para mim. Tá? Só que muitas vezes eu não quero isso, eu quero uma outra solução para essas áreas. Então, agora eu tenho a opção de manter seções de colisão. Eu vou habilitar, tá? Vou ligar essa opção e vou calcular. Como vocês podem ver aqui agora, tá? Essas seções, né, onde houveram, tá, a colisão, elas não foram tiradas daqui do percurso. Na verdade, elas foram mantidas, tá? E mostradas para vocês aqui em vermelho, para fácil visualização. Eu vou entrar aqui nessas seções de contato, de colisão. Eu posso selecionar, então, eu tenho todos os segmentos aqui onde tem colisão. Eu vou selecionar aqui um deles. A minha ferramenta já se posiciona naquele local. E aqui agora eu tenho como analisar e encontrar uma solução para isso. A primeira solução que eu vejo aqui, que seria uma solução bem fácil, por sinal, é aumentar o balanço da minha ferramenta. Então, eu vou vir aqui na opção de suporte e vou aumentar o meu balanço. Só que eu não posso aumentar muito para não ter vibração. Então, de 10 eu vou aumentar para 13 milímetros. Vou clicar aqui em fechar e vocês já vão ver que automaticamente o percurso foi atualizado, tá? De forma automática. Então, eu já não tenho mais aquelas colisões aqui e também em alguma das partes aqui deste pedaço. Vou fechar. Para essa outra região aqui, eu vou utilizar, tá, um outro tipo de correção, tá? Uma função também que foi criada aí algum tempo atrás. Essa função ela é boa para quem tem máquinas de 3 e 5 eixos. Eu vou colocar aqui numa vista que facilita a minha visualização para essa edição.
Vou aqui na minha edição de percurso. Vou selecionar controle dinâmico de máquina. Vou selecionar somente em regiões selecionadas. E vou marcar uma área aqui, onde eu quero que ocorra essa minha edição. Posso colocar uma distância de combinação. E agora eu vou mudar o meu eixo ferramenta. Vou rotacionar aqui e vou rotacionar também alguns graus aqui. Feito isso, eu vou salvar e vou atualizar essa região. Feito isso, como vocês podem ver agora, já não tenho mais nenhuma colisão. Então, já nas minhas seções de colisões aqui no meu formulário já está vazio e meu percurso está todo já verdinho. Tá? Eu vou mostrar aqui a simulação nesse pedaço, e que vocês podem ver que no decorrer, né, do percurso da minha simulação, ele só inclina naquela parte onde eu selecionei. E o restante ele faz todo na vertical. Vou mostrar uma outra opção, tá? No outro projeto aqui, mostrando essa mesma opção, só que de forma diferente. Vou habilitar, já tem um percurso calculado aqui. Esse percurso, ele foi calculado sem a minha opção, tá? Sem ativar a opção de verificação na hora do cálculo. Então, nós podemos ver aqui que a verificação automática ela está desligada, mas eu posso fazer isso também através, tá, do modo convencional, que é o botão direito em cima da estratégia, verificar percurso. Aqui eu vou desligar a opção de dividir o percurso, eu não quero dividir esse percurso, como também eu não quero fazer um ajuste da minha ferramenta. Eu habilito a opção aqui, traçar movimentos não seguros. Tá? Basta eu aplicar. Tá? E ao invés do PowerMill dividir o percurso para mim, tá? Ele vai mostrar apenas as seções de colisão. Então, posso fazer isso também por fora aí do cálculo da minha estratégia. Não precisa ser só dentro da minha estratégia. E da mesma maneira, tá? Eu posso entrar no meu formulário de seções de colisão e também aqui depois verificar a melhor opção para eu corrigir, tá? Essa condição aqui de colisão. Como também aqui dentro do formulário eu tenho opção para eu dividir, tá, esse meu percurso. Eu posso clicar aqui em dividir e o PowerMill da mesma maneira ele vai deixar aqui um percurso total para mim, sem alterar nada. Aqui depois eu poderia mudar o balanço da ferramenta. Ele deixa o percurso já livre de colisão com aquela região, né, cortada, e depois aqui um percurso somente com a minha colisão. Tá? Então, isso daí ajuda de uma maneira interativa aí, né, a gente poder escolher qual a melhor opção, tá, para corrigir aí um local de invasão. Vamos partir agora para a nossa próxima melhoria. Aqui também, tá, nós temos uma nova melhoria que foi, uma novidade que foi acrescentada, que é a opção de operação de inspeção de superfície, tá? Com a inclusão dessa operação, né, dessa nova estratégia no PowerMill, caso vocês possuam um apalpador na máquina de vocês, é possível criar um programa de medição para inspecionar regiões que requerem aí um pouco mais de precisão, tá? Sem você ter que tirar, tá? Mover a peça do seu centro de usinagem. Então, você não precisa movê-lo até o seu setor de metrologia. Eu vou mostrar para vocês aqui, é bem simples a criação, tá, da estratégia. A criação da ferramenta também é da mesma forma, tá, da criação de qualquer outra ferramenta. Eu posso colocar aqui o diâmetro da minha probe, eu posso colocar uma haste para ela, então vou criar uma haste, vou colocar aqui uma haste de 4, colocar um comprimento para ela, tá? Como também eu posso criar aqui o suporte do meu apalpador pelo modo convencional, tá? Ou também eu posso importar a geometria desse apalpador, tá? De um outro local. Eu vou apagar aqui, eu já tenho uma probe. Eu vou utilizar ela, vou entrar aqui nos percursos,
Vou entrar aqui em captura e inspeção de superfície. A criação é bem simples, basta eu ter o local, né, um padrão com o local de onde eu quero capturar esses pontos. Eu vou criar aqui, vou criar um novo padrão e vou entrar em edição. Vou selecionar aqui pontos, vou colocar uma vista de planta e vou determinar os locais onde eu quero capturar esses pontos. Um aqui, um aqui. Caso eu erre um dos pontos, eu posso facilmente aqui voltar e colocar no local correto. Feito isso, vou aceitar e calcular a estratégia. E agora vou simular para vocês verem como ficou este percurso. Vocês podem ver de maneira bem rápida, foi criado um percurso de inspeção, tá? Já livre de colisão, já estou simulando para ver se a minha haste, se o meu suporte vai colidir com qualquer parte do meu modelo. Eu também posso criar outros padrões para inspeção. Por exemplo, numa região dessa, eu posso fazer a usinagem nessa região e logo em seguida, já antes de prosseguir depois com o meu processo de usinagem, eu posso fazer uma inspeção aqui. Tá? Eu posso criar um padrão aqui, deixa eu só tirar a minha fronteira. Eu vou criar um novo padrão, vou entrar aqui na edição dele, pegar a opção de curva composta, tá? E escolher aqui o local desejado. Feito isso, eu posso aceitar. Eu posso também fazer uma distribuição de pontos nesse padrão utilizando o repoint aqui, tá? Mas eu já tenho um padrão, então eu vou cancelar ele aqui. Eu já tenho um padrão feito, a minha estratégia também, tá? E aqui da mesma maneira, dentro da estratégia, é só selecionar o padrão desejado contendo os meus pontos. Vou simular do início. Aqui vocês podem ver a simulação, tá? Dessa inspeção. Bom, depois como isso funciona, né, lá na máquina? Eu tenho um programa NC aqui, eu vou jogar dentro desse programa NC tanto estratégias, tá, de usinagem quanto de inspeção. Eu posso mesclar, tá, entre uma e outra, não preciso fazer separado. Feito isso, eu vou processar, vou executar isso em máquina. É claro que o processamento dessas estratégias de inspeção, ela necessita de uma alteração no seu pós-processador, tá? Então tem que ter uma alteração no pós. Feito isso, tá? Depois de executado esse programa em máquina, tá? O comando da máquina, ele vai salvar um arquivo com as coordenadas dos pontos capturados, tá? Pelo centro de usinagem, e depois eu vou carregar esse arquivo desses pontos, tá? Para fazer a inspeção, eu tenho duas maneiras de fazer isso daí. Uma delas é utilizando o próprio Autodesk Drive. Então, quem é cliente ativo, tá, da Autodesk, ele tem direito ao Autodesk Drive, e lá dentro, tá, ele vai conseguir carregar o seu modelo matemático, tá, com o seu zeramento, carregar esse arquivo que foi capturado, né, pelo centro de usinagem com a coordenada dos pontos e fazer uma comparação e emitir um relatório. Ou também, caso vocês possuam uma licença do nosso outro produto, né, do Power Inspect, vocês podem carregar esse produto também de maneira offline no Power Inspect. É só levar esse arquivo para o Power Inspect, carregar o modelo CAD lá também e fazer uma comparação. Sendo que o Power Inspect ele tem muito mais opções, está em um relatório muito mais detalhado, tá, sobre os desvios desses pontos. Bom, uma outra novidade aqui acrescentada também, eu vou abrir aqui o próximo projeto. É a opção de Setup. Tá? Então, vocês podem ver que eu tenho aqui uma nova guia chamada Setup, e esse mesmo item aqui dentro do meu Explorer no PowerMill. Tá? Bom, com essa opção Setup, a gente consegue fazer usinagem de múltiplas peças de uma maneira bem mais rápida. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu tenho aqui na área gráfica 4 modelos. Esses 3 aqui, tá, eles são meramente ilustrativos. Eu não precisaria ter esses modelos. Não há necessidade. Tá? E aqui eu tenho aqui, né, o meu eletrodo com 3 operações aqui
calculados para fazer a usinagem dele. Eu vou criar agora um setup. E vou adicionar, tá, a esse setup essas minhas 3 operações. Agora, as minhas 3 operações estão dentro do meu setup. Vou pegar esse setup e vou adicionar ele ao meu programa NC, que estava vazio. Então, agora eu tenho um programa NC com esse setup contendo 3 operações. Ele não fica mostrando as estratégias aqui, tá bom? As operações. Caso eu queira mostrar as operações dentro do meu setup no programa NC, basta eu clicar com o botão direito nele e tirar aqui a vista de setup. Agora eu consigo visualizar as minhas operações. Caso eu mude a sequência de alguma das operações, tá? O meu programa NC muda automaticamente também a sequência. Tá? Então, ó, mudei aqui a sequência da minha operação, ela também muda no meu programa NC. Eu vou voltar para a minha vista setup. E agora eu não quero fazer usinagem de mais de um item, eu vou então ir acrescentando meus setups ali dentro. Então eu vou criar 4 aqui. Tá? Botão direito no meu programa NC, offsets de fixação. Dentro do meu offset, eu vou entrar na opção de criação de offset e vou colocar aqui, ó, G54, G55, 56 e 57. Feito isso, essa opção que eu vou preencher agora não há necessidade, é meramente ilustrativa, só para mostrar para vocês como isso ficaria, tá, lá no centro de usinagem de vocês. Então eu vou colocar aqui 0, 130, 260 e 390. Vou fechar e aqui no meu setup eu vou colocar o 0 que eu quero para cada um dos meus itens, tá? Então eu tenho aqui, para esse meu primeiro, 54, para o meu segundo, 55, e assim por diante nos demais. Vou fechar. E agora, quando eu olhar aqui dentro das configurações do meu programa NC, eu tenho as minhas primeiras 3 operações no meu G54, depois ele vai repetir minhas 3 operações para o 55, e assim por diante para todas elas. Tá? Eu posso também, tá, para diminuir aí, né, a troca de ferramenta, eu posso pegar e mudar isso daqui, fazendo com que a primeira ferramenta já usine todas as outras peças. Eu consigo visualizar aqui também, tá? Eu coloquei aquela opção só para vocês verem esse deslocamento entre os offsets, tá bom? É claro que na máquina não tem problema. O importante lá é vocês colocarem, né, o offset correto para cada uma das peças, não importa que ela esteja deslocada aqui em X e Y, tá? E também colocar o offset correto aqui também no seu programa NC. Eu vou mostrar aqui para vocês, tirar a vista de setup. Então, eu tenho meus programas aqui sendo executados de 1 a 1. Eu vou clicar aqui e vou mostrar aqui para vocês, reordenar por número de ferramenta. E agora, como vocês podem ver, a minha primeira ferramenta vai executar a usinagem em todas as minhas fixações, né, os meus offsets, para depois eu fazer o resto. Por que aqui eu tenho intercalado em outro? Porque essas 2 operações utilizam a mesma ferramenta. Tá? Então, ele pode fazer as 2 aqui para depois pular para a próxima. Tá bom? Só por conta disso. Eu vou aqui entrar em configurações. Eu vou selecionar aqui minha área de trabalho. Vou colocar aqui o nome para esse programa. E vou selecionar um pós-processador. E vou escrever esse programa. E como vocês podem ver aqui agora, abri em programa externo, eu tenho aqui, tá, o meu primeiro percurso, tá, meu primeiro no G54, depois ele vai repetir de novo no 55, depois no 56 e no 57, para só depois ele voltar no 54 com a próxima ferramenta. Então, vocês podem ver aí que de maneira bem rápida nós conseguimos utilizar e usinar múltiplas peças, tá bom? Com essa nova opção de setup incluída no PowerMill. Indo agora aqui para a nossa próxima melhoria.
Eu vou abrir para vocês uma opção nova que foi colocada também, tá? Que é o Fillet em cantos, tá? Em regiões dessa aqui, ó, né, que acontece quando eu tenho o quê? O meu diâmetro da ferramenta, tá? Né, o meu raio dela é menor ou igual ao meu raio da peça, no meu canto interno, tá? O que acontece? Eu tenho um problema aí de choque da ferramenta com algum material em excesso aí que pode ter restado nesse canto, tá? Uma solução que a gente tem para isso daí seria a diminuição do avanço nessas áreas. Como que eu poderia fazer isso? Tá? Eu posso aqui, até uma opção nova também que tem no software, selecionar essas superfícies, botão direito aqui na minha estratégia, editar e atualizar avanço em superfícies selecionadas. Aqui eu posso criar um novo conjunto, e nessas superfícies selecionadas eu vou adquirir ela nesse conjunto. E aqui eu diminuir o avanço que eu quero. Eu vou aplicar. E agora aqui nós podemos ver, tá, que os avanços mudaram nessas regiões. Você pode ver que de maneira bem rápida, tá, eu consigo alterar o avanço em algumas regiões selecionando superfície. Só que isso ainda não resolveu completamente o meu problema. E além do mais ainda, que eu tenho uma diminuição aí de avanço nessas áreas, o que vai me acarretar aí num tempo maior de usinagem. Então, para a gente evitar isso, tá, foi criada uma nova opção no Power Mill, aonde eu consigo agora adicionar fillets, tá, nesses cantos. Basta eu entrar aqui no meu formulário, na opção de alta velocidade, tá? Dependendo da estratégia, eu vou ter aqui arredondar cantos 3D ou 2D, e aqui eu tenho aqui o valor que eu quero colocar. Lembrando que aqui é unidade do diâmetro da ferramenta, isso aqui é um fator, sendo que 1 seria um raio, tá? Com o diâmetro da minha ferramenta, que é um diâmetro de 6. Eu quero um raio aqui de 3, então eu vou colocar aqui 0,5, que seria a metade, e vou calcular. E agora aqui vocês já podem ver aí, até na construção aí da estratégia, eu tenho um raio agora, tá? Então vocês podem ver aqui que eu tenho um raio nessa região, e o Power Mill ele adiciona realmente um raio aqui, tá? Na hora do cálculo, o Power Mill é como se ele acrescentasse um raio aqui em triângulos e fizesse a estratégia a partir deles, tá? Não é apenas uma suavização, é realmente um raio. Tá? Então vocês podem ver a diferença aí, tá? Entre uma estratégia e outra. Tá evitando aí um choque aí com a sua ferramenta, até uma quebra, né? Um dano à sua ferramenta nessas regiões. Partindo aqui, tá? Para outra melhoria. Nós temos uma opção nova que foi acrescentada ao acabamento de canto, que é o corte em subida, o corte de subida, tá? Então, em regiões íngremes, tá? Como essa daqui, utilizando uma ferramenta com balanço longo, né? Quando a ferramenta, o corte aqui está descendo, pode ser que não seja uma boa, tá? Nessa região, tá? Às vezes a ferramenta pode empurrar o material, pode ter uma vibração em excesso, deixando marcas aí na peça, tá? Então, para a gente poder melhorar, né, esse acabamento, até corrigir um problema desse, tá? Foi acrescentada aqui ao Power Mill. Eu vou só simular primeiro aqui para vocês verem, né? Essa estratégia, como ela ficou. Então, aqui, vocês podem ver, eu tenho nessas regiões íngremes aqui do acabamento de canto, tá? A ferramenta descendo aqui no corte. Com a nova opção, eu vou entrar aqui em configurações. E basta apenas eu ligar esta opção de corte em subida, tá? Fazendo isso, ele vai aplicar, tá? Esse movimento com corte subindo somente nas regiões íngremes, tá bom? Qual é a minha região íngreme? É o que eu determino nesse local aqui, no meu ângulo limiar. Sendo que 30 aqui, o que tenho até 30 é considerado como área rasa. De 30 para cima,
tá? É minha área íngreme. É claro que esse valor eu posso mudar aqui também, tá bom? Então, eu só vou cancelar aqui e vou simular essa estratégia para vocês darem uma olhada. Então, agora aqui, ao invés de descer, tá, eu posso ter uma robustez maior aí da minha ferramenta em contato com o material, evitando, assim, qualquer vibração dela e deixando uma marca na peça ou comprometendo a nossa ferramenta. E aqui, nossa mais uma, né, novidade. Foi uma melhoria feita agora nessa última versão com relação à melhoria do algoritmo, tá, do cálculo da estratégia inclinado e raso. Tá? Até a versão 2020, em algumas regiões, o inclinado e raso ele acabava segmentando um pouco mais o percurso, como vocês podem ver aqui. E a partir de agora, nesse novo cálculo, tá, eu não tenho mais essa segmentação excessiva. E só irá segmentar onde realmente é necessário. Okay? Então, é uma opção que vocês não precisam habilitar, ela já está, né, incluída no algoritmo do cálculo da estratégia. Bom, pessoal, essas foram, né, algumas das melhorias, né, e novidades que foram implementadas no Power Mill aí no decorrer desses últimos anos, né? Caso alguém queira, né, ver alguma outra novidade que não foi possível apresentar aqui, tá? Ou queira saber também um pouco mais sobre algumas da que eu apresentei, basta vocês aí marcarem, né, ou pedirem aí na opção QIA, que depois a nossa equipe, né, alguém da nossa equipe de suporte vai entrar em contato e esclarecer essa dúvida de vocês. Antes de eu finalizar, eu peço para vocês não saírem, né, ainda da nossa conexão. Eu vou passar a palavra, né, aqui a bola para o Paulo César, que é o nosso responsável pelo departamento de marketing, né, da Canserve. Ele vai fazer aí um sorteio de um treinamento online de Power Mill avançado, tá? Esse treinamento vai ocorrer aí em breve, aí nesses próximos dias, né? Eu vou deixar o Paulo explicar isso para vocês, como vai ser esse treinamento, quando vai ser, tá? Então, não desliguem por enquanto. Eu só quero agradecer aí a todos que ficaram até o final dessa apresentação, né? É um prazer tê-los aí sempre com a gente, tá? Nesses webinários. E aí, antes, né, de passar para ele, eu quero desejar a todos vocês aí uma boa tarde e também, né, uma boa sorte aí no sorteio, tá?